falo pro pessoal que chegam uns alunos empolgados assim, eu quero ir pro Japão. Eu tive mais alunos nesse lugar que eu trabalhei, né? Aí eu... Dentou wa hiromeru mono no chikara de ikitsuzukeru. Sou Hugo Nogueira, eu sou coordenador aqui no Instituto Nitem desde 2019. Meu nome é Lina, eu sou proprietária junto com meu sócio e marido aqui do Empório Oriental. Meu nome é Thaís, sou professora de japonês há mais ou menos 6 anos. O Kenjutsu é um conjunto de técnicas relacionadas à espada e são técnicas marciais. Então essa é a interpretação original aí do Kenjutsu. Só que você falar disso num mundo moderno, que a gente vive hoje em dia, não faz muito sentido, porque assim, eu não vou aprender espada, pegar espada para sair cortando ninguém, igual era antigamente. Eles aprendiam as técnicas de espada para utilizar na guerra e para efetivamente vencer batalhas. Eu vejo que hoje em dia o Kenjutsu é mais um meio para a gente conhecer elementos da cultura japonesa e também é um caminho de desenvolvimento pessoal e de aprimoramento pessoal. Na cultura japonesa, a gente tem vários caminhos, né? A gente tem o caminho da escrita, a gente tem o caminho da cerimônia do chá, a gente tem o caminho dos arranjos florais, a gente tem vários caminhos. É uma língua desafiadora. O katakana é para escrever palavras estrangeiras. Por exemplo, o nosso nome, que é estrangeiro, escreve em katakana. E também a questão do uromadi, que eles usam em algumas situações, né? Eles usam o abecedário também. E o hiragana, que é só palavras japonesas. E os kanjis, que já é um pouco da China também, que veio. Mas muda muito a pronúncia. Tem a pronúncia japonesa e a chinesa. Realmente uma cultura muito bonita. Eles têm um modo de levar a vida muito bonito. E isso me encanta muito. A culinária, eu sou apaixonada e esse é um dos principais motivos da gente ter tido essa vontade de trazer mais dessa culinária aqui pro Brasil. Eu acho que o que eu gosto mais na cultura japonesa é a relação deles com o ambiente, com a natureza, com os lugares, com o ambiente onde eles vivem. Morei 1 ano e meio no Japão, eu fiz intercâmbio e lá, eu não tive contato com artes marciais lá. Eu tive contato com vários elementos da cultura, como eu falei com vocês, essa questão do tratamento deles com os ambientes, mas em termos de artes marciais eu não tive contato. E aí, quando eu retornei aqui para Juiz de Fora, o meu contato que eu tinha com a cultura japonesa ainda eram os meus amigos, que também eram alunos aqui do UFJF, fizeram intercâmbio também, e eles estavam sempre procurando alguma coisa de cultura japonesa aqui para falar, e um dos meus amigos, ele falou, tá tendo treino aqui do Instituto Nitem e tal, vamos lá dar uma olhada. Eu falei, beleza, vamos lá. E foi o primeiro contato que eu tive, foi aqui, eu tive uma impressão de que eu estava no Japão mais forte do que muitos momentos quando eu estava efetivamente no Japão. Eu percebo que, o sensei tem um apego e um zelo muito grande pela tradição, e eu percebi isso, e isso me cativou. Eu tinha um pouco de rixa com o Japão, por quê? Porque faziam bullying comigo quando eu era criança, porque eu tenho o olho puxado.
Na verdade, eu sou descendente de índios, mas me chamavam de japa, até mesmo na minha região. Só que eu admirava muito o povo, as virtudes, o jeito deles ser. Então foi o que me interessou. E aí eu falei assim, bom, já que tem tanto isso na minha vida, esse bullying, eu vou enfrentar esse bullying e vou aprender japonês, já que me chamam, então, já que é isso, né? Eu vou ser japonesa. Então eu amo o idioma, eu aprendi a gostar. E a minha professora começou a aumentar a demanda dela de alunos e ela não encontrava alguém disponível para trabalhar para ela. Então assim que eu me alfabetizei em japonês, ela falou assim, vem trabalhar comigo, me ajuda com quem está se alfabetizando. Então foi aí que eu comecei. Nossa loja existe já há 8 anos aqui em Juiz de Fora, foi em 2015. A gente tinha um pequeno espaço lá no mercado municipal aqui de Juiz de Fora. A loja começou bem pequenininha, nessa época a gente só tinha produtos para fazer sushi dessa linha japonesa. Com o passar do tempo, a loja foi crescendo, a cultura também foi ficando mais divulgada, né, entre as pessoas. E a loja foi crescendo até a gente achar esse ponto aqui. E agora a gente tem vários produtos de vários países. A gente tem Coreia, a gente tem Japão, a gente tem Tailândia, a gente tem Vietnã, a gente tem China. Que a gente faz todo treino, né? A gente repete os 4 votos que os samurais faziam no passado, o código de conduta deles. E um dos votos é ter grande compaixão com todos os seres. E, às vezes, de novo, a gente, pela nossa tradição guerreira ocidental, a gente vê, por exemplo, os vikings, os cavaleiros, eles saíam matando todo mundo. Então, gente, o que compaixão tem a ver com guerreiro e tal? Mas, assim, tipo assim, para os samurais, o samurai ele tinha que ter compaixão porque ele era o que via o pior do mundo. Ele ia para a guerra, ele via a morte, ele via o sangue, ele via, tipo assim, a tristeza, as mães perdendo os filhos, os maridos e tal. Tinha uma frase quando eu era adolescente que eu escutava Legião Urbana e que eu nunca entendi a frase que o Renato Russo cantava, tipo assim, disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza. E aí, quando eu falava, gente, mas assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como que disciplina é liberdade? Disciplina você tem que ficar ali e tal. E depois que eu comecei a treinar, essas coisas começaram a fazer sentido pra mim. Foi tipo assim, por que disciplina é liberdade? Isso eu aprendi pelos caminhos. Que assim, a disciplina, ela te dá o controle para que você não seja vencido por você mesmo. Pelos seus vícios, pelos seus impulsos, pelas suas vontades. E que você possa sempre conseguir. Então aí, se você tem disciplina, você vai efetivamente ter a liberdade para fazer o que você quiser. Porque você não vai ser refém de nada. Eu amo as virtudes, esse conjunto de virtudes que eles têm, essa fidelidade que eles têm, o respeito que eles têm. Eles têm um silêncio misterioso, eu acho isso muito bonito, esse silêncio deles. Mas não é aquele silêncio vazio, é um silêncio de quem vai te escutar, de quem está observando você para te ajudar. Então, sempre quando eu tive contato com os japoneses, eu sempre senti isso por parte deles. Então é aquela pessoa que está do seu lado, mas que é um silêncio que não te incomoda. E eles se preocupam também muito com o outro. A educação que eles dão aos filhos dele é muito nesse sentido. Olha, não incomode a outra pessoa, porque há toda essa atenção com o próximo. E então essa virtude também, a virtude da fidelidade, a questão de manter a palavra. Se eu falo que eu vou fazer, eu vou fazer. Teve uma vez, não lembro se foi uma professora que me mostrou, uma empresa que ele cobrou o preço por anos e anos, era um picolé, algo assim. E ele teve que aumentar, porque aumentou o imposto, a produção. E então ele mandou fazer uma propaganda da empresa, em que todos faziam o odigi, que é a reverência, com um pedido de desculpa de todos os clientes, porque eles teriam que aumentar o preço. E era assim, um preço que não era tão grande, mas eles fazem questão de falar, estamos aumentando o preço e nós pedimos desculpas. As coisas que eu acho mais bonitas na cultura japonesa é o modo como eles são comprometidos com a qualidade e a perfeição. O Japão é um país onde tudo funciona. É um dos povos mais educados. Eles são famosos por serem educados. Eles respeitam muito o coletivo. Eles respeitam tradições. Quando eu vim aqui para Juiz de Fora, eu confesso que eu fiquei um pouco triste, porque eu pensei assim, nossa, eu vou perder o contato
que São Paulo tem mais lugares, né? Então eu estava meio triste. Mas eu fui surpreendida, porque aqui tem um interesse muito grande. E eu vejo isso na rua, quando as pessoas perguntam, qual é o seu trabalho? Eu dou aula de japonês. Você dá aula de japonês? Nossa, que bacana. A gente não vê isso em outros lugares, na minha terra, Manaus. Se eu falar que eu dou aula de japonês, muitas vezes o assunto encerra já ali, tanto faz, né? Ou só dá até uma surpresa, assim, que legal, mas não fica curioso. Então eu vejo que há uma curiosidade. E como é que é verdade que tem tantos alfabetos, tantos ideogramas? E aí já inicia a conversa. Então, tanto que eu comecei a dar aula aqui por causa de uma curiosidade, que a pessoa achou muito interessante e falou assim, não, você tem que me dar aula, tem que ensinar a minha sobrinha, quer dizer, ensina o que você sabe. Eu acho que Juiz de Fora tem um potencial para ter muito mais espaço, muito mais eventos para esse público. O meu público, como eu disse antes, é um público muito apaixonado pela cultura. É um público que quer conhecer, que quer viver a cultura. Mas, infelizmente, aqui em Juiz de Fora falta muita coisa. Isso é uma parte que deveria ser mais incentivada, principalmente por ser uma cultura que está muito em alta. Eu falo isso com muita propriedade. De 2 anos para cá, aumentou muito mesmo, o número de pessoas que entram aqui na loja e o modo como elas entram, elas ficam maravilhadas, elas vêm aqui e ficam horas aqui olhando os produtos e tudo mais. Aqui em Juiz de Fora, no Brasil de um modo geral, a gente tem uma comunidade japonesa muito grande, né? Em São Paulo, no Paraná, no Amazonas, até aqui em Minas Gerais tem alguns lugares que tem, mas aqui em Juiz de Fora eu percebo que a influência japonesa não é tão forte. Eu acho que o único ponto de contato assim consistente que a gente tem com o Japão é pela universidade, que a gente tem um acordo de cooperação com uma universidade japonesa há mais de 30 anos que faz intercâmbio para lá e para cá, então todo ano tem japonês chegando e tem brasileiro saindo. Só que assim, eu ainda acho que é muito pouco. Você sente uma propagadora dessa cultura? Mesmo Me sinto. Me sinto, porque não canso de elogiar, principalmente as virtudes, essas que eu ressaltei aqui. Não canso de elogiar. Também sempre costumo falar para as pessoas, o japonês ele é muito saudável para o desenvolvimento da mente. Do QI também, eu sei que o QI está um pouco, não se usa mais, né? Mas desenvolve muito todas as suas habilidades, porque a gente já sabe que o cérebro, a questão da plasticidade cerebral, né? Que cada vez que você tem um conhecimento novo, mudanças ocorrem ali na massa cinzenta mesmo. Então a questão do japonês, ele é super saudável, então eu faço questão de espalhar isso. Tudo bem, às vezes você não quer ir para o Japão, mas aprenda o japonês que você vai ter um desenvolvimento incrível, né, intelectual. Sim, eu eu sou muito feliz em afirmar que sim. Para mim, gastronomia e cultura estão intimamente ligadas. Eu acho que a comida de um país tem muito a dizer sobre sua cultura. Consigo trazer um pouco disso para as pessoas aqui da minha cidade. Cada cliente que vem aqui e eu consigo ter a oportunidade de conversar um pouco mais, porque tem cliente que passa, faz as suas compras e vai logo embora, tem cliente que eu consigo conversar, explicar como se faz uma receita. Assim, no dojo, especialmente, eu acho que, como eu falei da questão dos ambientes, eu acho que assim, a gente já começa na composição do ambiente, a gente já coloca as nossas virtudes, coloca os símbolos que são importantes, muitos desses símbolos são da cultura japonesa, a própria disposição deles no espaço preserva elementos da cultura tradicional japonesa, então eu acho que assim, o dojo é um ambiente realmente onde a gente respira a cultura japonesa, mas recentemente eu acho que eu tive um exemplo até mais concreto de como que a gente está conectado, porque o Instituto ele fez 30 anos, a gente está fazendo 30 anos de trabalho esse ano, aqui em Juiz de Fora nós temos dojo há 10 anos, e em comemoração a esses 30 anos, o Sensei recebeu várias mensagens dos mestres japoneses, dos estilos que ele treina lá, parabenizando pelos 30 anos do projeto e tal, e por trazer essas técnicas que assim, até lá no próprio Japão já não tem tanta aderência com a população
população, os próprios japoneses já não têm tanto interesse mais, mas aqui no Brasil tem muita gente praticando, às vezes até mais que no Japão. E aí eu acho que ver, tipo assim, aquele sensei japonês que está há anos dedicado àquela prática, treinando e tal, tipo assim, reconhecendo esse trabalho nosso aqui, vem me falar, tipo assim, não, então realmente o que a gente está fazendo aqui é uma coisa legítima, porque senão os japoneses não reconheceriam ou então fariam vista grossa.